desculpem, mas eu acho que eu cumprimentei todo mundo, viu? Talvez alguém que está chegando agora não tenha falado. Sejam muito bem-vindos a mais este workshop da Loja Liberdade. Nós vamos falar sobre Karma Yoga. Eu adoro todos os tipos de yoga. Existem 4 tipos fundamentais, mas eu gosto de todos eles, tá? O Karma Yoga, nós vamos falar bastante sobre ele durante umas 7 ou 8 semanas aqui. A gente vai ver que na realidade nós já praticamos Karma Yoga há muito tempo e não sabia. Então nós vamos simplesmente mostrar que algumas atividades que a gente faz podem ser melhor direcionadas na nossa vida, tá? Quando a gente entender quem é que trabalha. Então a gente tem que perceber quem realmente trabalha em tudo que acontece em nossas vidas. Então isso é Karma Yoga, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas tem outros tipos de yoga também, então vou dar uma pincelada em cada tipo de yoga rapidinho aqui, porque nem todo mundo tem a índole do trabalho. Tem as pessoas que têm a índole da sabedoria, do conhecimento. Tem pessoas que têm uma índole mais voltada ao lado devocional. E tem aqueles que têm uma índole, vamos falar, mais ritualística. Então cada pessoa tem uma determinada jeito de trabalhar e de seguir. E todos esses caminhos levam a Deus. Então nós estamos com ideia, já fizemos aqui na loja um curso de Raja Yoga. Agora vamos fazer esse aqui de Karma Yoga. Depois em janeiro nós vamos fazer um de Jnana Yoga, que é Yoga da Sabedoria. E vou deixar o de Bhakti Yoga mais para frente. Ainda preciso alimentar um pouco mais o meu lado devocional, ainda falta um pouquinho, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Todos nós somos aprendizes, né? E o legal aqui é que estamos aprendendo junto. Quando nós estamos num grupo que está todo mundo pensando a mesma coisa e se reúne em função desse objetivo, parece que tem alguma coisa que multiplica as forças. É muito melhor, é muito melhor. Então tem muitas pessoas que estão inscritas no curso também, que estão fazendo pela internet. Boa noite a eles também, quem está assistindo pela internet, eu vou assistir às aulas gravadas depois, né? Aliás, todos vocês também podem, o material e tudo mais, a gente vai colocar sempre no nosso site, naqueles links que eu encaminhei para a gente falar sobre tudo isso aí. Então dessas yogas aí, a yoga mais simples que tem e a mais difícil que tem é a Karma Yoga. É a mais fácil e a mais difícil. Ela é mais difícil porque sempre tem uma figurinha de um tal de eu. Eu trabalhei, eu fiz, eu conheço, eu andei, eu rezei, eu. Esse eu é uma desgraça, viu? Esse eu mata a gente, viu? Então nós vamos falar muito sobre isso aqui para a gente aprender realmente a trabalhar. Então o objetivo vai ser realmente que a gente comece efetivamente a usar o trabalho para nos levar de volta a Deus. Tá? Cada um aqui acha que tem um objetivo, né? O Zé Carlos lá acha que o objetivo dele é salvar o mundo para não ter mais incêndios. Ele trabalha, ele é diretor da USP, da USP não, lá do IPT, então ele está sempre criando normas para evitar incêndio, mas por mais norma que você criou para evitar incêndio, os incêndios continuam acontecendo. Aí a gente acha que o nosso objetivo na vida é salvar o mundo. E é normal que a gente ache isso. Eu tenho que salvar o meu filho, tenho que salvar minha filha, eu tenho que levar todo mundo. Eu. Isso é só encrenca. Tu não tem que nada. A única coisa que você tem que fazer realmente é compreender o caminho de volta para Deus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Enquanto a gente não aprender como voltar a Deus, nós vamos ficar nessas lutas inglórias da nossa vida aqui de conquistar, querer mais. E eu já repeti quantas vezes aqui para uma boa parte das pessoas que já estão acompanhando esses cursos há mais tempo, de que essa nossa luta para conquistar o mundo
é uma luta perdida. Tu não vai conquistar nada. Tudo que você vai conquistar nesse mundo, você vai perder. Tá? Me chamam de pessimista. Não, não sou pessimista não, gente. É só a gente observar. Tudo que você conquista, você perde. Não sobra nada. Nada. Ou você perde agora, ou você perde quando você morre, mas você vai perder tudo. Tudo. Tá? Você vai perder teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teus bens, teu cargo, o teu pedestal onde você sobe lá em cima, você vai perder ele também. E a gente continua lutando para conquistar essas coisas do mundo, porque nós não sabemos quem nós somos. Então a compreensão de quem nós somos é o princípio para a gente começar a entender realmente como voltar para Deus. Então essa série de workshops que nós estamos fazendo sobre yoga, seja o Raja Yoga, seja o Karma Yoga, seja o Bhakti Yoga, o devocional, né? Seja também o do conhecimento, todos eles têm um objetivo único, assim como as nossas vidas. Só tem um objetivo: encontrar Deus. Aí a gente pergunta, que nós estamos num ambiente espiritualista, então todo mundo aqui é expert em Deus, todo mundo conhece Deus e sabe o que Deus é, né? Vamos olhar direitinho se a gente sabe mesmo, tá, gente? Então a gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que falar sobre Deus, a gente tem que sentir Deus, a gente tem que pensar em Deus, seja da forma que for, você tem que trabalhar em nome de Deus. Enquanto você faz tudo no teu próprio nome, a gente vai mostrar algumas coisas aqui, que você gera um negocinho chamado karma. Essa palavra é tão mal entendida, tão mal entendida. A maioria das pessoas acha que karma é castigo, mas não é. Karma é uma lei, simplesmente uma lei, como existem um monte de outras leis no mundo. As leis científicas, as leis conhecidas do mundo, a gente está sempre repetindo, a gente obedece. Vamos pular todo mundo lá embaixo agora? Vamos, aqui é o 10º andar, vamos abrir janela, vamos pular todo mundo lá embaixo? Ninguém me segue. Por que a gente não segue? Porque a gente sabe que existe uma tal da lei da gravidade, e essa lei da gravidade, se a gente chegar lá, a gente vai amassar a cabeça lá embaixo e talvez vá até morrer. Grande chance que isso aconteça. Então essas leis a gente obedece. E as leis espirituais, por que a gente não obedece? Ah, eu obedeço, eu sou um temente a Deus, eu faço tudo direitinho. Vamos olhar direitinho se nós fazemos mesmo, tá, gente? Karma é uma dessas leis. Karma é simplesmente ação e reação. Só isso, nada mais do que isso, não é castigo. Qualquer coisa que tu faz, vai acontecer uma reação. Se você faz coisa boa, vai ter reação boa. Se você faz coisa ruim, vai ter reação ruim. Aí começa o primeiro dos nossos enganos. Eu tenho que fazer para acontecer o karma. Não precisa. Basta pensar. Não, eu não faço pecado. Mas pensa o dia inteiro em coisas pecaminosas. Ah, eu só pensei, eu não fiz. É karma do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Existem diversos planos de manifestação, o plano físico, o plano das emoções, o plano da mente. Então tudo que nós estamos pensando, enquanto tiver o eu no meio dessa brincadeira aí, então karma. Simplesmente karma. Então tudo que você faz. Ah, então o karma é tudo que eu faço de ruim. Não. Tudo que você faz de bom também é karma. Também é karma. Se coloque na posição de um espírito que tem um trabalho danado de criar uma manifestação, que somos nós, e colocar nós aqui nesse mundo. Vocês sabem que vocês têm um espírito, né? Ou ninguém sabe aqui?
Vocês estão tudo errado, nenhum de vocês tem um espírito. Eu sempre pego vocês nessa brincadeirinha, hein? Aí fala aqui, vocês caem de novo. Viu? É um espírito que tem em vocês. E não você tem um espírito. Então o espírito tem em vocês. Então ele gerou um ser, no meu caso, o meu espírito gerou um ser chamado Osmir. E esse Osmir veio para cá. E tem essa tal da lei do karma aí. E essa lei do karma, então, ela diz só isso aqui. Se você faz, tu colhe os frutos. Então, se você faz coisa boa, tu colhe fruto bom. Se você faz coisa ruim, tu colhe fruto amargo, podre, ruim. Mas você entendeu que fazendo o bom ou fazendo o ruim, o espírito tem que vir aqui para recolher as ações que ele fez? Então, por isso que o karma bom prende tanto quanto o karma ruim. Porque o karma bom, o espírito tem que voltar aqui, se não deu para colher os frutos nessa vida, ele tem que voltar aqui para colher os frutos bons que ele colheu. Ah, mas é fruto bom, é bom. Então, voltar aqui não tem problema. Gente, esse mundo é encrenca. O nosso mundo, a gente está sempre repetindo aqui, é pura encrenca. Tu vem aqui, luta, conquista tudo que você tem direito a conquistar, e quando você está bom, está tudo gostoso, tudo conquistado, aí você começa a perder, tudo fica velho, fica feio, fica tudo mole, tudo ruim, e perde tudo que você conquistou. Ah, não tem nada, eu volto de novo. Ah, tu volta de novo, tá bom. Então, nesse voltar de novo, você começa a luta outra vez. E nessa luta insana, que é uma luta insana, você lutar para conquistar, sabendo que lá na frente você vai perder. Então, quem tem a consciência de que você é um ser que já existia antes do nascimento e vai continuar existindo depois desse negócio chamado morte, então você vê que essa luta pela conquista, seja o que for, é uma luta insana. Você está lutando para perder. Ou seja, não tem chance de vitória. Então, por isso que nós temos que parar de lutar, parar de conquistar, parar de ter as coisas, e tem que ir para uma caverna e não sair de lá dentro dessa caverna mais nunca na vida. Não é verdade. Nós temos que continuar fazendo tudo que nós fazemos, mas nós temos que compreender a lei do karma, temos que compreender a Karma Yoga para que esses frutos que nos prendem no mundo não sejam gerados. Então nós já fazemos o yoga, a Karma Yoga, mas nós estamos nos prendendo porque nós não sabemos como agir. Então a essência desse curso vai ser realmente reaprender como agir nesse mundo sem me prender ao mundo. Tenho em mente que todos os grandes mensageiros espirituais que vieram a esse mundo, por exemplo, Cristo, Buda, Krishna, todos eles vêm e falam. E a gente percebe que é verdade. Que nos planos espirituais, lá tudo é aquilo que é conhecido como Ananda. Tudo é bem-aventurança, tudo é paz, tudo é amor. E esse mundo aqui é igualzinho? É só a gente ver esse mundo aqui. A gente tem alguns momentos felizes, mas na maioria das vezes a gente está lutando para conquistar alguma coisa. E como dá trabalho conquistar as coisas. Né? Então, seguindo as palavras desses grandes mestres, Buda, por exemplo, é claro que a vida, naquilo que é conhecido como Nirvana, é algo muito melhor do que nós temos aqui. Então, para que vir para cá? Mas enquanto a gente não tem a compreensão que nós somos um espírito, a gente continua lutando para conquistar essas coisas no mundo. Não é nada proibido. A espiritualidade não proíbe que você conquiste nada neste mundo. Aliás, ela incentiva que você o faça isso. É através disso que a gente cresce. Mas chega um determinado estágio na vida que a gente cansa dessa brincadeira de
lutar, conseguir, perder, aí volta, luta de novo, perde outra vez, vem. Ah, mas não sou eu, é o outro ser que vem aqui, que vai nascer. Não é, gente, é vocês mesmos. Então a gente tem que compreender que quando o Espírito veio a esse mundo, ele tem um determinado objetivo. É dito pela grande maioria das religiões de que nós estamos exilados neste mundo. Por que Deus colocou nós aqui? Uma hora a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas o correto é voltar para Deus. Então o Karma Yoga vai ser o caminho da atividade para que voltemos a Deus. E vão perder essa vergonha de falar a palavra Deus. Podem falar, gente, eu amo Deus, eu gosto de Deus, eu penso em Deus. Ninguém fala. Aliás, não falar é até às vezes é saudável, né? Se eu chegar aqui na Praça da Sé, 6 da tarde, e começar a falar, Deus, eu te amo, coisa e tal, eles vão me mandar para um hospício. Não dá para falar sobre Deus nesse mundo que nós estamos vivendo, está muito difícil. Não precisa falar, basta pensar. Pensar que Deus está em mim, que Deus me colocou nesse mundo para aprender sobre o mundo. Mas eu já aprendi bastante, eu tenho certeza que todos vocês já aprenderam bastante também. O fato de procurarem workshops como esse, sociedade como a Teosofia, como Rosa Cruz ou outras, eubiose, já é um sinal de que o Espírito que está em nós, ele está falando. Na grande maioria da população, e bota a grande maioria nisso, ninguém pensa nesse sentido, em entender que existe um espírito em nós, que Osmir é uma personalidade efêmera, é um acidente que está aqui, e o Osmir veio nesse mundo como uma reencarnação para colher os frutos de outras existências anteriores. Então meu espírito teve que voltar aqui mais uma vez para receber os bons e os maus frutos que nós geramos no passado. Aqui estamos nós. Simples fato de todos nós aqui estarmos aqui encarnados, simplesmente define claramente: nós não fomos aprovados anteriormente. Se nós tivéssemos sido aprovados, nós não estaríamos aqui. Tá? Então esperamos que estejamos aprovados, aproveitar essa existência para perseguir o objetivo real de nossas vidas. Real. Alguém aqui tem a pretensão de não morrer? Sinto muito informar, vocês vão perder. É uma lei natural da vida. Agora imagine a seguinte situação. Vocês vão morrer. Uma das consequências do morrer é recobrar a consciência de que nós somos alma. Aí você recobra a consciência de que tu é uma alma e tu olha a vida que você teve como encarnado, como José, como Nilda, como Ricardo. Você vai olhar para trás assim e falar, mas, desculpa a palavra, mas que bosta de personalidade eu fiz e não fez nada daquilo que tinha que ser feito. Aí o leite já foi derramado. Mas ainda bem que nós já estamos tendo essa percepção de que a vida não acaba com a morte, e se ela não acaba, então ela tem um objetivo maior do que essa própria vida. Então, se nós temos essa percepção, então a gente começa a pensar em mais longo prazo. A gente começa a ver um passado, começa a ver um presente e vislumbra um futuro. E vivendo agora no presente é que nós vamos realmente nos percebermos como espíritos que nós somos na realidade. Então, quando nós percebemos que nós somos espíritos,
nós passamos a viver como espírito. Então, em vez de jogar todas as nossas fichas nessa personalidade que vai desaparecer, nós passamos a nos dedicar à vida espiritual, que é a única coisa que vai restar depois da morte. A vida material, essa vida, essa nossa personalidade, com coisas boas e coisas ruins, vai acabar. Ah, mas tem reencarnação. Não tem reencarnação, gente. Esse negócio de reencarnação, isso é balela, isso é conversa. Reencarnação não existe do ponto de vista da pessoa. Reencarnação só existe do ponto de vista do espírito. A pessoa morreu. Não tem como essa pessoa reencarnar. O corpo dela foi embora. Se existe alguma coisa que reencarna, é o princípio que gera a personalidade. Então esse princípio vai gerar uma nova vida, mas não é um Osmir. É outra vida. Pode ser mulher, pode ser homem. Tem alguma filosofia que diz que pode ser minhoca. Então, quem está certo? Não sei. Tá? A gente não lembra das vidas passadas, se a gente foi minhoca ou não foi minhoca. Então como é que a gente sabe? A gente vê os testemunhos nas grandes obras, que uns falam que sim e outros falam que não. Mas certeza, no mesmo dia que a gente morrer, que a gente vai ver se a gente vai ser minhoca ou não. Você pensou, Ricardo, se voltar aqui como minhoca, que tristeza que vai ser, hein? O pescador vai pegar uma minhoquinha ali do Ricardo e vai colocar lá para o peixe. É tristeza, hein? Os budistas, quando eles fazem buraco para construir, eles tiram as minhocas e colocam do outro lado. Não mata de jeito nenhum. Que eles acham que são seres selvagens. Não sei se eles estão certos. Mas o fato é que, independente da gente ser cristão, budista, hinduísta, muçulmano, até ateu, todos nós temos dentro de nós aquela certeza de que somos eternos. E se nós somos eternos, então vamos agir no mundo como seres eternos. Então isso vai ser a tônica que nós vamos falar sobre Karma Yoga. A yoga da ação, a yoga da atividade. Não é a yoga do conhecimento, não é yoga devocional, não é a yoga ritualística, nem a Raja Yoga. É a yoga da ação. É a yoga que você faz 24 horas por dia. Vamos perceber como nós fazemos isso aí e direcionar nossas atividades no sentido de realmente acelerarmos o nosso processo de saída desse mundo e liberarmos o nosso espírito da obrigatoriedade de vir colher frutos aqui. Tá? Todos nós estamos aqui em consequência de frutos ou de coisas que nós semeamos no passado. Esse passado pode ser dessa própria vida ou de vidas passadas, tanto faz. Mas o fato é que nós estamos colhendo. Alguns estão colhendo frutos doces, outros estão colhendo frutos amargos. Mas mesmo assim, no ponto de vista espiritual, ter que vir nesse mundo para colher frutos é encrenca. É isso que todas as yogas ensinam. Vão cair fora daqui, vão voltar para o mundo espiritual e não voltar mais aqui. Esse é o objetivo do aprendizado do espírito na matéria. O espírito, quando está no plano espiritual e não começou ainda as experiências no mundo material, esse espírito, ele tem puro amor, pura paz, pura bem-aventurança. Como ele só tem paz, tudo é bom demais, é aquele detalhe, o espírito não conhece Deus, porque está tudo tão bom que acaba nem sabendo o que é Deus. Então Deus pega ele e fala, vai lá para o mundo, lá para experimentar o que é a vida sem Deus. Então nós estamos aqui experimentando a vida sem Deus, principalmente no estágio humano, tá?
Os estágios anteriores ao humano, Deus estava mais presente. Vocês vão me xingar, mas os animais têm mais Deus na vida dele do que nós. Nós, no estágio humano, é o estágio que nós mais estamos separados de Deus. Mas é um preço a se pagar, desenvolvimento da inteligência. Tá? Então nós temos que desenvolver a inteligência, e o preço de desenvolver a inteligência ela é separativista. É eu separado e não o todo. É um preço a se pagar. Então essa é uma introdução para a gente falar qual que é o objetivo. O objetivo é continuar agindo no mundo, fugir do mundo, ir para o Himalaia, para uma caverna, não faço mais nada para não gerar mais frutos. É encrenca, é idiotice. Nós temos que aprender realmente como agir no mundo e não gerar frutos. Para quando você voltar para o plano espiritual, tu não tem mais que voltar aqui para colher o fruto. Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Todas as religiões têm essa frase, ela é tão conhecida. Então, vamos aprender a semear de forma que não colha mais nada. Mas como? Se eu não colher mais nada, eu vou plantar maçã e a macieira não dá maçã, então para que serve a maçã? Para que plantar então? Para que viver então? Então aí a gente vai entender quem é que faz, quem é que é o dono da ação, quem é que age. Aí você vai falar, sou eu que ajo. Sou eu que ajo, o fruto é teu. Toma que o filho é teu, te vira. Essa é a lei do karma. Quando tu compreende que quem faz é Deus, tu continua fazendo tudo o que você tem que fazer, mas tu entregou o fruto para Deus. Quando tu entrega o fruto para Deus, tu não gera karma. Eu estou chegando no final do curso, na primeira aula, hein? Não está legal, não. Mas vamos falar um pouco. Vamos continuar, então. O que nós pretendemos mostrar aqui nesse curso? Isso aqui foi uma introdução. O objetivo do curso, então, é simplesmente isso. Como agir no mundo. Não tem como a gente não agir nesse mundo. Mesmo aqueles seres que vão para aquela gruta lá no Himalaia, que fica lá em estado de samadhi, chamando a Deus sobre todos os nomes, de todas as formas, ele está agindo. O simples ato da gente respirar, nós estamos gerando karma. Simples ato de respirar. Você respira, tu está matando bactérias. Elas entram dentro de você. Você está agindo. É impossível vir nesse mundo aqui e não agir. Por mais que você queira fugir do mundo, entrar, como eu estou te falando, numa gruta, entrar num convento, entrar num ashram, seja o que for você quiser fazer, tu vai continuar agindo. Não tem como não agir. Ação é movimento, né? Mas qualquer ação que você fizer, essa ação, antes de ser uma ação, ela foi um pensamento. Se você quer levantar o teu braço, isso é uma ação. Mas para você levantar o teu braço, tu teve que pensar que eu vou levantar meu braço. Então, mesmo que você pense assim, vou levantar meu braço e não levanto, não agir, mas você movimentou a energia mental. Então existe energia física, existe energia emocional e existe energia mental. Então mesmo que você não haja no plano físico, o simples fato de pensar, você está movimentando as energias do mundo da mente. Então como é que você não age nesse mundo? Não tem como. A ação é o fundamento da existência desse mundo. Então temos que agir. Então vamos aprender a agir. Vamos aprender isso de uma forma que realmente a gente vai em paz. Tá? Tem embasamento que eu vou seguir nesse curso aqui. É um livrinho chamado Karma Yoga, a Educação da Vontade, do Vivekananda. Algumas passagenzinhas, até peguei desse livrinho aqui, que eu ganhei ele semana passada, acabei enxertando algumas coisinhas aqui de última hora, chamado
Vivekananda, professor mundial, esse Swami Adisvarananda. Esse livrinho aqui, na realidade, são uma série de palestras que o Vivekananda fez na América. E essas palestras são umas palestras muito bonitas, tem coisa legal, vale a pena ler, tá? E vamos também, se o tempo permitir, eu acredito que é assim, nós vamos mostrar um pouco do Karma Yoga dentro do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, para quem não conhece, é praticamente a Bíblia para os hindus. Assim como a gente estuda muito a Bíblia, que os cristãos estudam muito a Bíblia dos hindus é chamada Bhagavad Gita, tá? É um livro muito legal também. Eu recomendo, inclusive, sempre essa Bhagavad Gita aqui do Kriyananda. Os comentários são lindos, lindos, lindos. Vale a pena de estudar e verificar isso aqui. Eu estou vendo algumas pessoas querendo anotar. Tudo que eu vou mostrar aqui amanhã ou depois da manhã, eu já vou mandar as apostilas para vocês. O que eu projeto na tela, vocês vão receber em apostila, tá? Então, aquilo que está na tela não precisa anotar. Agora, o que a gente fala é o que desce na hora, né? Então, o que desce na hora eu nunca sei o que vai descer. Então, às vezes desce coisa boa e às vezes desce porcaria também, mas vamos falar, tá? Então, aqui a gente sempre recomenda, isso aqui que nós vamos falar é uma pincelada nesses livros. Eu recomendo para quem gosta do caminho do conhecimento, do caminho da sabedoria, que leiam os livros completos, tá? Porque aqui é um resumo de acordo com a minha interpretação. E cada um tem a tua interpretação, por isso que eu recomendo sempre que veja a obra completa e tire a tua própria interpretação, que é sempre, com certeza, para você a tua interpretação é melhor do que a minha interpretação. Para mim, a minha interpretação é melhor, mas é para mim. Para cada um vai ter a tua, que cada um tem uma determinada índole. Não é que é melhor ou pior do que a tua, mas é diferente, tá? Então assim vamos. E a gente sempre começa o nosso curso aqui, como a maioria aqui já está cansado de ver, eu sempre gosto de falar esse ensinamento do Buda aqui, que a gente acredita muito nas coisas. A gente lê uma coisa e acha que é verdade. Então o Buda sempre fala isso aqui, ó, não acredite naquilo que você ouviu. Ah, eu ouvi lá na Sociedade Teosófica esse negócio, é verdade. Não acredite, não acredite, tá? Não acredite porque todo mundo fala a respeito. Não acredite porque isso é escrito no livro religioso, está na Bíblia. Então, agora eu acredito, está na Bíblia. A Bíblia tem um monte de coisa boa, mas tem umas criancices lá também que vão te contar também. Então, vamos dar uma avaliada, tá? E também não acredite que os professores dizem que é verdade, tá? Não acredite em tradição, porque foi passada de geração em geração. Aí o Buda vem e fala, depois de muita análise e observação, você vê algo que concorda com a tua razão, aí sim, aí tu acredita. Aceite e pratique. Porque ler, aprender, botar dentro de ti, memorizou e não utilizar isso na tua vida não serve para nada. Não serve para nada. Então, cursos como esse aqui, que nós vamos fazer, do Karma Yoga, a gente vem aqui aprender um monte de coisa, e depois se você não usar isso na tua vida, não vai valer de nada. De nada. Então, eu brinco aqui sempre, então se vir aqui com o intuito de curiosidade, de aprender alguma coisa, é melhor ir para o boteco tomar cerveja, que tem mais tempo, tem coisa melhor para fazer. Então, espiritualidade é uma coisa que a gente tem que vivenciar. Se a gente não vivenciar a espiritualidade, é perda de tempo praticar a espiritualidade. Espiritualidade não é conhecimento, espiritualidade é prática. É vivenciar no dia a dia. É vivenciar com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos. Vivenciar com teu chefe, seja com quem for. Isso é espiritualidade. Nós estamos no mundo da dualidade. Dualidade é relacionamento. Então, se a gente não tem espiritualidade na nossa vida, ou temos e não praticamos, ela não serve para nada nesse mundo aqui. Então, é isso que o Buda fala, que a gente tem que realmente reavaliar tudo o que nos falam. Então, a gente tem que usar o nosso discernimento entre tudo que a gente capta para ver realmente se dá para aceitar ou não dá para aceitar aquilo que vamos apresentar, aquilo que a gente está lendo. Então, tudo isso. Porque hoje nós estamos numa determinada fase da vida da gente, que tudo que a gente aprende no caminho da espiritualidade, a gente aprende dentro daquela escola de yoga que é chamada de Jnana Yoga. Jnana Yoga é yoga da sabedoria, yoga do conhecimento. Então tu vai estudar,
vai estudar Vivekananda, Ramakrishna, Blavatsky, vai estudar André Luiz, estuda quem você quiser, de acordo com o que você goste. Pode ser Chico Xavier, cada um pode estudar o quê? Então, o conhecimento que a gente hoje procura, através dessa escola chamada Jnana Yoga, é o conhecimento de fora para dentro. E esse conhecimento de fora para dentro, ele é triste. É triste porque tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Então, se a gente não usar o discernimento de separar uma coisa da outra, a gente acaba se entulhando de um monte de coisas que simplesmente não vão ajudar em nada. Então, essa é a fase da yoga, que é chamada de Jnana Yoga. Mas chega uma determinada fase que essa Jnana Yoga vira Vijnana Yoga. A Vijnana Yoga, em vez do conhecimento vir de fora para dentro, o conhecimento vem de dentro para fora. Então você começa a ser instruído, tu começa a ser inspirado. Então quando tu é inspirado de dentro para fora, tu se torna uma pessoa mais intuitiva. Então aí o conhecimento brota de dentro para fora. E esse conhecimento, quando ele é realmente intuitivo e não emotivo, é diferente. Emoção é uma coisa, intuição é outra. Então quando ele é intuitivo, aí não tem mais erro. A partir desse instante que você começa a abrir o teu canal da intuição, todo o teu aprendizado que tu precisa, tu não precisa se esforçar mais para conquistar esse coisa. Ele vai brotar de dentro para fora. Gente, vamos acreditar, isso é uma realidade. Isso é uma realidade não só da espiritualidade, como isso é uma realidade dentro da psicologia. Um dos grandes psicólogos, o que eu mais gosto, que é o Jung fala isso de uma forma tão forte, tão forte. Tudo que ele aprendeu fluiu de dentro para fora. Claro, ele foi médico, ele fez experiências, o mundo contribuiu com o trabalho dele também. Mas a grande força do ensinamento do Jung, o ensinamento espiritualista, não o psicanalista, foi tudo brotado de dentro para fora. E esse é o Vijnana, nós vamos chegar lá. E é isso que o Buda está exortando aqui. Vamos lá, enquanto nós estamos dependendo do conhecimento externo, use o teu discernimento para avaliar se isso é bom ou isso é ruim. Então tem coisa boa na Bíblia, tem coisa ruim na Bíblia, tem coisa boa no Alcorão, tem coisa ruim, tem de tudo. Todas as religiões têm coisas positivas e todas têm coisas negativas. Até porque todas as religiões, se a gente observar direitinho, nenhuma religião foi feita por um grande mestre. Jesus não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foram os seguidores do Jesus. Então já é segunda mão. O Buda não criou o budismo. Quem criou o budismo foram os seguidores do Buda. E assim são todas as religiões. Eles não criam. Os grandes mestres, eles vêm aqui, fazem o que tem que fazer e não criam religiões, não criam escolas. Elas são criadas posteriormente. E como são criadas posteriormente, só para começar no exemplo do cristianismo, o primeiro dos evangelhos, os 4 evangelhos que são aceitos pelo cristianismo, foi escrito quase 100 anos depois da morte de Jesus. Tenta escrever alguma coisa do teu bisavô que viveu há 100 anos atrás e tenta fazer de novo, recapitular a vida dele. Você vê quanta dificuldade a gente teria para fazer tudo isso de novo. Então é isso aí, religião é isso. Então ela exige de nós esse discernimento. E esse discernimento é diferente para cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma índole. Cada um de nós tem um número de vidas que a gente já viveu aqui e já experimentou coisas diferentes. Então isso é muito importante vir aqui. Essa figura aqui eu vou mostrar de novo, que ela é fundamental para esse curso também, para nós entendermos quem é que trabalha, quem é que faz as coisas. Né? Dentro do mundo manifestado, que o nosso espírito, a gente acha que o nosso espírito está encarnado. O nosso espírito está aqui preso dentro da matéria. O nosso espírito nunca veio no mundo aqui. O nosso espírito ele fica no mundo espiritual. O que ele cria no mundo para se manifestar são corpos, são veículos. Então o meu espírito criou esse negócio aqui. Meu espírito ele é
bonito, ele cria um cara bonito que nem eu aqui. Então a gente vê que essa aqui, cada um de nós somos bonitos nesse sentido. O Espírito faz o melhor que ele pode. Mas ele cria um veículo de manifestação. Então nós somos um veículo de manifestação do Espírito. O Espírito está lá no plano espiritual e eu sou alguma coisa que ele criou para falar o que o Espírito quer falar. O que ele quer transmitir ao mundo, o que ele quer experimentar ao mundo. Essa é a razão da nossa existência como pessoas. Nós, como pessoas, somos instrumentos do Espírito. E como nós somos instrumento do Espírito, então quem tem que controlar o veículo é o Espírito. Mas o que acontece? Até a evolução nos diversos reinos, mineral, vegetal e animal, até nesses três reinos, os veículos que são criados pelo Espírito, pela alma, gente, animal tem alma, tá? Quem acha que animal não tem alma sim, tá? Até o Papa reconheceu isso num discurso agora há poucos dias, ele falou que os animais têm alma. É coisa que o hinduísmo e essas religiões mais antigas falam há muito tempo. Então, até o reino animal, os seres fazem exatamente o que a alma quer. Exatamente. Você não vê um cachorro com vontade de ser gato. Você não vê uma goiabeira com vontade de dar jabuticaba. E não tem pretensão. Ela faz o que Deus pediu para ela fazer. Ela fez aqui, a alma foi lá e criou uma goiabeira. Essa goiabeira ela faz goiaba e está satisfeita da vida com as goiabinhas que ela faz. Não tem a menor pretensão de dar jabuticaba. O animal é a mesma coisa. Você já viu um cachorro metido a gato? Às vezes até começa a aparecer dentro dos animais domésticos. Tá? Mas normalmente não, porque dentro da evolução é vegetal, animal, humano, é mais ou menos nessa sequência, né? Mas quando Deus criou o ser humano, chegou no estágio humano, criou uma encrenca. E essa encrenca se chama ego. Ego é uma somatória de pensamentos. Então, quando ele criou esse negócio chamado de ego, então o espírito perdeu a primazia de usar o veículo como ele realmente quer usar o veículo. O veículo humano é um veículo melhor do que um veículo animal. Claro que é. A mente já está muito mais desenvolvida. Então, um ser humano bem desenvolvido, que conhece a espiritualidade, ele se torna um Cristo, se torna um Buda, se torna um Krishna, se torna uma Madre Teresa de Calcutá e vai por aí afora. Então, esse é um espírito que realmente controla o veículo. Agora, no nosso caso aqui, casos piores do que o nosso, vamos falar assim, o espírito não controla mais os veículos. Quem controla o veículo é o ego. Então, hoje, o nosso chefe não é o espírito, o nosso chefe é o ego. Então, o ego usurpou o lugar do espírito. O espírito está lá no plano espiritual, ele nunca saiu de lá. Lá no plano espiritual, lá não tem karma, lá não tem essa lei, lá é paz, lá é amor e etc. Mas os veículos que ele cria aqui nesse mundo, fica sujeito a essas leis. Então, se a gente quer aprender a se livrar da lei do karma, então nós temos que nos tornarmos espíritos. Se você se torna espírito, a lei do karma não tem efeito nenhum sobre você. Nenhum. A partir do instante que tu faz uma entrega total para Deus, total, você assina um cheque em branco para Deus, em branco. Deus, não quero mais nada. Eu sou um instrumento, faça de mim um instrumento do vosso trabalho. Ele não tem mais karma, simplesmente acabou. Não tem mais. Enquanto nós não fazemos isso, nós somos sujeitos ao karma. Então, nesse princípio aqui, ó, esse Deus aqui, ó, que nós chamamos, vamos falar do nosso sistema solar, a teosofia chama Deus de Logos. Tá? Esse Logos, ele cria um mundo. Esse mundo tem planos de manifestação. Tem plano físico, plano astral, plano da mente, intuicional, plano espiritual, átmico, plano das mônadas e plano divino. São todos planos de manifestação. Se você tem uma noção disso aqui, dentro do plano físico, nós temos matéria bem grosseira, matéria sólida. Dentro do plano físico, nós temos matéria um pouco menos grosseira, água, líquido. Ela é mais sutil do que o sólido. Dentro do plano físico, a gente percebe o ar. O ar é mais sutil do que a água. Então, você vê que vai ficando mais sutil, não vai?
Então, à medida que a gente vai subindo nesses planos aqui, as matérias vão ficando mais sutis. Aqui no plano físico a gente enxerga o sólido, enxerga o líquido e muitas vezes não enxerga o ar, mas a gente sente o ar ainda. Mas o resto a gente não percebe. Por isso nós não enxergamos essa matéria astral. Esse plano não é uma caixa em cima da outra, não é nada disso. É simplesmente matéria que vai ficando cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil. E quanto mais sutil for, nós não enxergamos com os nossos sentidos físicos. Tá? Então Deus criou o mundo em todos esses planos. Uma vez criado esse mundo aqui, um outro aspecto de Deus, aqui que Deus é... Eu ainda vou conversar com ele, ainda não me convenceu dessa história ainda direito não, tá? Deus pega aquilo que é chamado de mônadas, são espíritos que estão junto com Deus, traz essas mônadas para o mundo da manifestação. E dentro do mundo da manifestação, ela vai mergulhando, 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 até chegar no último plano aqui, que é o plano físico. E aqui acontece, então, a evolução dessas mônadas que entraram no mundo espiritual, através do reino mineral, vegetal, animal e humano. Aí vai a evolução. Gradativamente vai acontecendo essa evolução. Tá? Então, a mônada, o espírito, não saiu de lá. Ela cria formas aqui e essas formas vão cada vez sendo melhores. O homem é uma forma melhor do que o animal, que é melhor do que uma forma vegetal, que é melhor do que uma forma mineral. Mas tudo forma. Por trás de tudo isso existe o espírito. Então o espírito está aqui. E aqui está realmente a manifestação, os veículos de manifestação dele. Então nós agora vamos entender como pessoa. O que nós somos como pessoa? Nós somos um corpo físico. Nós temos um corpo físico, a gente está enxergando aqui. Nós temos também um corpo, que a gente chama de corpo das emoções, um corpo emocional. Quem é que não sente emoções aqui? Ora emoções gostosas e ora emoções ruins. Emoção não é coisa da matéria física, emoção é coisa da matéria astral. O que a gente sente no corpo físico é só a manifestação daquilo que aconteceu nesse plano astral aqui. A gente sente como emoção. E nós, como pessoa, nós também temos uma mente. Principalmente nós conhecemos uma mente nossa, uma mente concreta, uma mente para lidar nesse mundo, uma mente para coisas do mundo mesmo. Então aqui somos nós como pessoas. Então nós temos corpo físico, nós temos emoções e nós temos pensamentos. É isso que nós conhecemos e acha que para por aí. Que pensamento é a coisa mais alta que o ser humano tem. Mas não é. Porque isso aqui é a pessoa. Agora, acima da pessoa, dentro desse processo todo de mergulhar aqui, existe um negócio chamado alma. A alma também é um veículo de manifestação do espírito que está aqui. Esse espírito que ainda não está ligado com a matéria. Essa evolução que está acontecendo aqui, é uma evolução que acontece quase sem a participação do espírito propriamente dito, da mônada propriamente dita. Essa manifestação de Deus aqui, criou o mundo material, e essa segunda manifestação aqui, conduziu a vida até esse estágio aqui de criar esse veículo chamado alma. E é nesse estágio, então, quando essa alma foi criada, quando nós deixamos aquela experiência daquela espírito aqui, deixou o reino animal e entrou no reino humano, que se criou esse corpo aqui chamado alma, e essa alma aqui é o receptáculo de tudo que a gente aprende. Então tu está tendo uma vida aqui agora, depois que tu morre, todo o aprendizado dessa vida aqui fica armazenado aqui na alma. Depois essa alma aqui gera uma nova personalidade aqui, e tudo que ela gerar aqui vai chegar aqui, fica armazenado na alma. Então esse é o veículo do espírito que está sujeito ao karma. Então todas as atividades geradas pela personalidade ficam armazenadas na alma, num veículo chamado corpo causal. O nome desse corpo causal é justamente que ele é a causa de tudo que aconteceu.
Então a primeira vida humana aqui, ó, foi a primeira experiência que nós tivemos no estado selvagem ou semi-selvagem. Essa experiência está armazenada até hoje nesse corpo causal. Aí teve uma segunda vida, uma terceira, uma quarta, uma quinta vida e vai por aí afora. E seguindo essa sequência de vida, essa alma vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai ficando mais poderosa, ela vai ficando mais sábia, tem mais conhecimento. E vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega num determinado estágio que essa alma aqui, ó, como a alma absorve tudo o que a personalidade fez aqui embaixo numa determinada vida, é absorvido pela alma. Chega num determinado estágio, quando esse espírito aprendeu tudo que tinha que aprender do reino humano, tudo que estava dentro da alma passa a ser absorvido pelo espírito. Então, assim como a personalidade faz alguma coisa e municia e leva o resultado aqui para a alma, depois de muitas vidas, a alma também é absorvida pelo espírito. Então, quando isso acontece, nós voltamos a ser espírito e não entramos mais nos mundos manifestados. Então, esse é o grande problema. Nós nos identificamos de tal forma com a nossa personalidade que nós esquecemos que, na realidade, nós somos este ser aqui. Nós não somos a personalidade. Nós estamos numa determinada personalidade. E quando nós somos uma determinada personalidade, essa personalidade age exclusivamente em função da vida da personalidade. É o que nós fazemos. Eu sou uma pessoa, então tudo que eu faço no mundo é para conquistar coisas para minha pessoa. Porque o meu espírito está identificado com a pessoa. Quando você se identifica com a tua alma, então você para de agir exclusivamente em função da pessoa, tu passa a agir em função da alma. Mas a alma está sujeita à lei do karma, da mesma forma que a personalidade está, a alma também está sujeita. Então a alma tem que vir aqui colher os efeitos da personalidade. Isso é tanto uma realidade que todos vocês e eu estamos aqui nessa vida colhendo aquilo que foi semeado em outras vidas. Então a alma, ela está sujeita à lei do karma. Então é ela que tem que voltar aqui nesses mundos aqui, ó, para colher todos os frutos que foram gerados em vidas passadas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, gente. E em fazendo isso, nós estamos simplesmente naquilo que é chamado de roda de samsara. Tu vem, volta, vem, volta, vem e volta. É ensinado que nesses planos aqui, ó, embora ainda esteja sujeito à lei do karma, aqui já é muito mais sutil. Aqui no mundo físico, para você conseguir uma alimentação, tu tem que lutar para conseguir um alimento para ela. Para você conseguir um remédio, tu tem que lutar para conseguir. Aqui no plano da alma, como aqui tudo é matéria muito sutil, é matéria sutil, mas é matéria. Pensamento é matéria. Então a alma vivendo nesse mundo aqui, ela quer alguma coisa, ela plasma o que ela quer na hora que ela precisa, não precisa lutar. Aqui para a gente conseguir uma fruta, para você conseguir, tu tem que ganhar o dinheiro, tu tem que ir no mercado, comprar, chegar em casa e comer. Dá trabalho você conseguir uma alimentação. Nesse plano aqui, a alma, depois de um certo período, ela simplesmente plasma. Porque a matéria mental e a matéria astral, ela é fácil, ela é plástica. Então, ela gera, ela pensa o que ela quer e acontece o que ela quer. Aqui nesse mundo, não. Nesse mundo aqui, para você conseguir alguma coisa, tu tem que lutar pra caramba para conseguir. Essa é a tonalidade desse mundo em relação a esse aqui. Aqui é o mundo da luta. Vim aqui, tu tá vindo para lutar. Tu tem que conquistar, tu tem que trabalhar, tu fica doente, tu fica velho. Acontece todas essas coisas. A alma aqui não. A alma tem uma vida imensuravelmente longa, perto da vida da personalidade. Mas essa alma que tem uma vida imensuravelmente longa, chega uma determinada hora, quando termina um ciclo de existência,
o mundo deixa de existir, a própria alma é incorporada no espírito, e em ela sendo incorporada no espírito, o espírito não precisa mais voltar para o mundo, ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender a vida sem Deus, e o espírito volta para Deus, e volta para a paz, volta para a alegria e volta para tudo. Então isso aqui, eu estou insistindo bastante, eu estou vendo que tem algumas pessoas que conhecem isso aqui, que todo o curso eu boto isso aqui. Mas porque é para unificar conhecimento. A gente começa a ver então quem trabalha. Aqui, nós achamos que nós trabalhamos. O corpo trabalha. Nós pensamos num determinado trabalho. Mas se a gente olhar direitinho, para você estar nesse mundo aqui, para você fazer alguma coisa, você isoladamente é incapaz de fazer qualquer coisa nesse mundo. Você, Nilda, me convida para fazer um alimento lá na tua casa. Me chama, eu vou lá na tua casa para fazer um alimento. Não, eu, Nilda, vou levar o Osmir lá para fazer uma alimentação lá para ele. Vai e faz. Para você fazer um alimento para mim, tudo depende do supermercado, tudo depende da energia elétrica, tudo depende do sol, que gerou o sol para gerar os alimentos. Tudo depende de um monte de coisa. Você isoladamente é incapaz de fazer alguma coisa. Nós só fazemos as coisas coletivamente e não individualmente. Quando a gente tem a percepção de que tudo que nós fazemos é coletivo e não individual, porque a nossa possibilidade de fazer alguma coisa individualmente é perto do zero. Perto do zero. Tá? Quando você percebe que tudo é coletivo, então tu começa a entender que esse Deus aqui e esse Deus aqui criou o mundo, aqui criou os mundos manifestados, criou o sol, criou o planeta, criou tudo, e esse aqui, ó, que preside a evolução, você começa a entender que quem na realidade faz todo o trabalho é Deus. E eu só sou um instrumento que vou no mercado, pego um tomate, pego uma outra coisinha e contribuo com o meu dotes culinários lá e faço uma refeição. Mas você, separado, você é incapaz de fazer tudo que você quiser fazer nesse mundo. Pense no que vocês quiserem. Ninguém dá conta de fazer nada individualmente. Então aí vem a pergunta, quem é que trabalha? Então quem trabalha é Deus. Para você fazer esse alimento aqui, ó, esse Deus teve que criar o sistema solar, teve que criar a terra, teve que criar a água, teve que fazer a rotação dia e noite, teve que fazer tanta coisa para que você pudesse me oferecer uma alimentação. Quem é que fez o trabalho? Foi você ou foi Deus? Foi Deus. Então, quando a gente tem a compreensão de que quem faz as coisas no mundo é Deus e não eu, quando você faz esse alimento para mim, me oferece esse alimento, com a compreensão de que foi Deus que fez e tu foi um instrumento, tu não gera karma nenhum. Quando você faz com a compreensão, eu fiz, fiz um bacalhau ali que, nossa senhora, para ele, eu fiz. Não, tu fez, sinto muito te informar, tu tem um belo de um karma na tua frente. Nesse caso é um karma bom, não é um karma ruim, mas é um karma. Perceberam aqui, gente? Então eu estou mostrando isso aqui para ter esse entendimento. Quem faz tudo acontecer no mundo não é o indivíduo. Quem faz o mundo acontecer é Deus. Se Deus tirasse o trabalho dele do que ele fez na construção do mundo, nós não teríamos planeta, não teria água, não teria o sol, não teria nada. E como é então que eu faço as coisas? Então quando você diz eu faço, eu fiz, sabe o que você está fazendo? Você está usurpando o lugar de Deus. Quem está dizendo eu faço, eu fiz, é o ego, não é o espírito. O espírito sabe que quem faz tudo é Deus. Mas o ego, como ele quer se valorizar, quer crescer, quer se tornar aquela coisa enorme que ele acha que ele é, eu. Então ele está usurpando o lugar de Deus. Então esse é o começo da compreensão da Karma Yoga.
quem é que faz as coisas. Tá? O Zé Carlos está com a antena ligada lá, mas Zé Carlos, é isso mesmo, tá? Olha direitinho, que você vai avaliar e você vai ver. Pense em alguma coisa que você fez, qualquer coisa que você pensar, eu fiz. Olha por trás desse ato teu, quantos seres foram envolvidos para você fazer aquela coisa que você está dizendo, eu fiz. Então esse eu fiz é o nosso grande problema. Esse eu fiz é a nossa identificação com o ego. A identificação com o ego é que nos prende a esse mundo. Porque se eu fiz, a lei é clara. Tu fez, tu colhe. A lei não é ruim, a lei é boa. Ela não fala, você fez coisa boa, você colhe coisa boa. Ela fala, você fez, você colhe. Perceberam, gente, mais ou menos, onde nós queremos chegar no Karma Yoga? Levar essa compreensão em frente? É acabar com esse safado do ego. Entender que por trás do ego existe um espírito. E esse é o que nós somos. E nós achamos que nós somos o ego. Que eu sou o corpo, que eu sou as emoções e que eu sou os pensamentos. Enquanto tu achar que tu é o ego, tu está ferrado. Tu está sujeito à lei. A lei diz claramente, você quer se livrar da lei do karma? Eleve o teu ser até onde o karma não atinge. O karma não atinge aqui. Mesmo você elevando o teu pensamento, a tua alma, que já é um grande progresso, a própria alma está sujeita à lei do karma. Então tu tem que entender que tu é esse espírito, que esse espírito está em você. É ele que te gerou, é ele que te acompanhou por todos esses estágios aqui que aconteceram. É ele o ser que vai acompanhar você eternamente. E nós não damos atenção a esse ser. Simplesmente não damos atenção. E não dando atenção a ele, como é que ele dá atenção? Aí você fala assim, ai, Deus não cuida de mim. Você cuida de Deus. Você cuida, você pensa em Deus. Você aceita Deus em tua vida. Aceita que Deus realmente controle a tua vida. Quando você fizer isso aí, toma cuidado, hein? Essa entrega tem que ser uma entrega total. Se você entregar realmente para Deus e servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, Mamon é a matéria, Mamon é o diabo, Mamon é o mundo físico. Se você serve a Deus e serve a Mamon, não funciona. Tu fica pirado. Ou você serve a matéria, você é o ego, ou você serve a Deus. Aos dois não dá. Então, quando você entregar a tua vida para Deus, você vai mudar, é um novo nascimento. Você deixa de ser uma pessoa. Você passa a ser um espírito. Essa é a figura do Cristo. Essa é a figura do Buda. Eles se entregaram totalmente ao Espírito. O que não significa que o Cristo e o Buda não tinham personalidade. Eles tinham. O Cristo era o Jesus. O Buda era o Gautama. Mas eles não se deixavam dominar pela personalidade. Eles eram o Espírito em todos os momentos. Eles se tornam impessoais. A grande diferença entre a personalidade e o espírito é que a personalidade, o próprio nome diz, ela é muito pessoal. Qualquer coisa que você fizer contra a minha personalidade aqui, tu arrumou um inimigo. Isso é o aspecto pessoal. E o espírito, ele é totalmente impessoal. Totalmente impessoal. O Ricardo, a Nilda, o Zé, a Nádia, todos são pessoas, são espíritos como eu. Então, quando eu tenho essa compreensão de entender que aqui dentro tem um espírito, mas aqui também tem, aqui também tem, e aqui também tem, essa é a verdadeira fraternidade. Essa palavra fraternidade, ela é muito mal compreendida.
Muito mal compreendida. Fraternidade é quem é da sociedade teosófica. Todo mundo que é da sociedade teosófica é meu irmão. Quem não é da sociedade teosófica não é meu irmão. Outra fraternidadezinha chata, né? Mas o cristão é a mesma coisa. Irmão é o que é da mesma igreja que eu. Não é da minha igreja, não é irmão. Que fraternidade é essa? Se dentro de mim tem espírito, dentro de você tem, dentro de você tem. Aí é legal o hindu, né? Que o hindu, quando vai cumprimentar alguém, namastê. Namastê. Esse é o cumprimento deles. Para quem não conhece, o namastê é o espírito que está aqui, reconhece que tem um espírito aí. Vê como é profundo o cumprimento deles? Né? E a gente acha que eles são ignorantes. Então isso aqui é para a gente compreender, gente. Nós somos uma pessoa, mas nós também somos uma alma. E nós somos um espírito. Nós somos 3 em 1. E essa fase que nós estamos vivendo aqui é a pior das fases. Ora você é um, ora você é o do meio, ora você é outro. Tu não toma posição. O animal, ele garantidamente, ele é o aspecto alma. O animal, o cachorro é cachorro e não quer ser gato, não. O homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, quer essas encrencas, tudo aí. Tá? Isso é o ego. Não está satisfeito com o que tem. Pois não, Zé? O Jung, quando ele estava naquele momento lá que disse que os pensamentos não são meus, ele já estava partindo de uma atuação mais impessoal, né? Muito. O Jung é um cara unificado com a mônada dele. Ele entendia perfeitamente. Já falamos aqui no workshop que nós fizemos mergulho no inconsciente, quando ele dizia: meus pensamentos não são meus, eu sou o porta-voz dos pensamentos. Pensamentos é esse plano aqui, ó. Os pensamentos existem nesse plano. Todos eles existem. Você, como o Zé, captou os pensamentos do Zé desse plano aqui e acha que você é o Zé. Por isso que ele falou: eu não sou o dono dos meus pensamentos. Então, os pensamentos do Osmir, quando o Osmir deixar de existir, eles voltam a ser os pensamentos da mente única, que é a mente universal. Então, tudo que existe em termos de pensamento está lá na mente universal. Tudo. Os pensamentos do Zé, do Ricardo, do Renato, do Ricardo, do Osmir, está tudo lá. Agora, a gente se aposta de um pedacinho da mente de Deus e acha que eu sou uma coisa separada. Essa uma coisa separada é o safado do ego. E esse safado do ego, em vez de se tornar o Deus, se abrir para tudo, para o Vijnana, que tudo entra em você, não, você fica limitado naquele pedacinho lá que tu escolheu, que eu sou o Zé. Então continua sendo o Zé. Você quer. Tá? Você também, seu Zé caseiro. Continua sendo o Zé. Tá? Ou amplia a tua consciência. Quando tu amplia a tua consciência, tu deixa de ser o Zé. Tu passa a ser uma coisa muito maior que o Zé. Mas não deixa de ser o Zé também. Compreende? Então, quando tem essa compreensão, que a gente vê que, na realidade, todo esse plano aqui é a mente de Deus. Então, os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. É o pensamento de Deus que eu captei. Mas eu gosto tanto do pensamento de Deus chamado Osmir, que eu só quero esse pensamento, não quero mais nenhum. Esse é o ego. Compreenderam a posição do ego? Então o ego é esse cara safado que fala: eu fiz, eu faço, eu. Então ele está sujeito à lei do karma. Ok, gente? Então chega de falar nisso aqui, para vocês compreenderem que na realidade nós somos 3 em 1. Em sendo 3 em 1, a gente tem que ter uma compreensão maior. Quando mesmo sendo uma criatura separado aqui e fala: eu fiz, para você fazer alguma coisa, um monte de seres estão envolvidos nesse processo de se fazer alguma coisa. Você individualmente é uma titica de galinha. Eu também. Todos nós individualmente somos uma titica de galinha. Mas nós em conjunto, quando nós abrimos para esse todo, nós somos divinos. Então a definição, se nós vamos continuar sendo titica ou vamos ser um grande ser, é uma opção que se abre a todos os instantes em nossa vida.
Só isso, é compreensão. É entender a verdadeira significado da religião. Entender o verdadeiro significado daquilo que chama de yoga. Yoga é uma palavra, união. Essa é a palavra. Então, karma yoga, união pelo trabalho. União de quem com quem? União de nós com o Espírito. Em você se unindo com o Espírito, tu passa a ser um Cristo, um Buda, uma Madre Teresa de Calcutá, começa a ser um São Francisco, começa a ser esses grandes caras. Então, acreditem, o objetivo desses nossos cursos aqui na Loja Liberdade é acordar as pessoas. A única coisa que nós podemos fazer em prol de alguém, é tentar acordar essa pessoa, que está todo mundo sonhando. Enquanto tu sonha que tu é o Ricardo, isso é um sonho. Tu não é o Ricardo, tu é o Espírito. Então tu precisa levar uma chacoalhada para acordar. Então é isso que nós fazemos aqui, é tentar dar uma chacoalhada nas pessoas para acordar para essa realidade. Você fazer alguma coisa para melhorar a vida de alguém, não, eu vou dar $1 milhão para ele viver legal. É bom ou ruim. Na realidade, a grande ajuda que a gente pode fazer para alguém é tentar acordar a pessoa para essas realidades. Esse é o nosso trabalho. Então, o máximo que você pode fazer pelo teu filho, pelos teus parentes, para as pessoas que você gosta, é ampliar a consciência dela para acordar para essas realidades. A espiritualidade, nossa, a gente teima em não entender. Quando nós estamos acordados, é o momento que o espírito mais está dormindo. Quando você dorme, você deixa o espírito livre. Quando você está acordado, é o momento que o espírito está mais dormindo. Para não dizer que ele está tendo um pesadelo. Então vamos nisso, gente, vamos compreender. Vamos pegar esse ego nosso aqui, ó, dar uns tapas nele e entender que tu é um espírito. E o que o espírito quer não é o que o ego quer. Aí vem a tua opção. Tu serve a Mamon ou tu serve a Deus. É uma opção que todos nós temos a todo instante. Reflitam sobre isso. Aqui vem o conhecimento que o Buda falou. Tudo isso que eu estou falando não é o Osmir que está falando. Isso aqui eu aprendi em diversas filosofias. Não foi só na teosofia, não. Aprendi em diversas filosofias. E a gente começa a avaliar isso aqui, aí você reflete, você pensa, tu entra numa rede e finge que está dormindo e está refletindo, coisa e tal. Tu começa a ter resposta dessas coisas de dentro. E quando a coisa vem de dentro para você, vem a resposta que aquilo que o intelecto leu, vem a consonância daquilo que vem de dentro para você, você entende que isso é uma realidade. E quando você entende que isso é realidade, tu para de correr atrás de coisas que têm validade curta. Tu passa a levar mais seriamente aquilo que tem validade longa. Ok, gente? Então vamos em frente para a gente começar o nosso curso aqui efetivamente, tá? Lei do karma. Simplesinho. Vida passada. Ações da vida passada, boas ações, bom ambiente. Más ações, mau ambiente. Desejos e aspirações, capacidades. Pensamentos concretos geram caráter. Os nossos êxitos da vida passada geram entusiasmo que a gente tem nessa vida aqui. Experiências cria sabedoria. Experiências dolorosas gera consciência e vontade de servir gera espiritualidade. Isso é a lei do karma. Passado, presente. Simples. Ah, então eu estou preso no passado. Não tá. Quando tu entende essa lei legalzinho, você vai entender que se existe uma vida passada, uma vida presente, aqui tem uma vida futura aqui, ó. E essa vida futura depende do quê?
do que você está fazendo agora. Então tu passa a usar a lei do karma a teu favor e não contra você. Aqui você é simplesmente um objeto. O passado, tu é o resultado do passado. Quando você age na vida presente, sabendo que vai ter continuidade, que você é um ser eterno, então a vida futura vai ser melhor. Isso aqui parece meio complicado de entender, mas não é não, gente, é fácil de entender. Pega a tua vida atual. Vou pegar a minha só como exemplo. Eu tenho 62 anos. Então vou dividir a minha vida como se eu tivesse 6 vidas. Estou na 7ª já. Cada 10 anos sou uma vida. Tá? Eu estou na vida dos 60 para os 70 agora. Essa minha vida dos 60 para os 70 é o resultado da minha vida que foi dos 60 até os 50. Imagina que dos 50 aos 60 era uma pessoa, dos 60 aos 70 é outra pessoa. Então, essa vida dessa pessoa atual, dos 60 aos 70, é consequência da vida dos 50 aos 60. E essa vida dos 50 aos 60 foi consequência da vida dos 40 aos 50. Então você enxerga numa mesma vida, tu enxerga ciclos, e você é agora o resultado do que você foi nos ciclos passados. E o próximo ciclo, que vai ser o meu ciclo dos 70 aos 80, se eu ainda estiver aqui, obviamente, ou se não tiver, vai ser também, porque morte é uma coisa que não existe, tá? Então, na realidade, é o que eu estou fazendo agora é que vai gerar o meu futuro de como eu vou ser nas próximas vidas. Essa é a lei do karma. Ela não é uma lei ruim. Ela não é uma lei que te prende. E te prende. Como ela te prende? Quando você não conhece ela. Você é joguete do destino. Quando você compreende ela, você deixa de ser um joguete do destino e passa a trabalhar de uma forma mais sábia, mais inteligente, mais compreensiva, enxergando um prazo maior do que o prazo entre o nascimento e a morte. Compreenderam a lei do karma, gente? É fácil, ela não é difícil. Deus não faz nada para castigar ninguém. O castigo que Deus nos dá, e Ele dá, é só para a gente acordar. Só para acordar. Tá? Quando as coisas estão boas demais, a gente simplesmente precisa levar uns tapas na bunda. Tá? Quando a gente leva uns tapas na bunda, a gente acorda. Quando a gente está tudo bom demais, a gente simplesmente dorme. Tá? Então essa é a lei do karma. E como é que essa lei opera? Essa lei opera mais ou menos assim. Nós temos uma bagagem. Isso é da alma, tá? Que o espírito, lembra, o espírito ele não tem karma. Quem tem karma é a alma que é o corpo causal que acumula as experiências. Todas as nossas experiências estão acumuladas. Está lá, passado. Mas esse mundo, quando ele foi feito, essa alma, quando foi criada, tudo que foi criado com um projeto de como vai acabar. O mundo tem começo, tem meio e tem fim. A mente universal, ela define o passado, o presente e o futuro. Se você acha que o teu futuro você vai construir ele, não vai. O teu futuro já está construído. Ele vai ser exatamente conforme o plano estabelecido por Deus. Isso não faz diferença nenhuma, como a gente não conhece esse plano, então tudo é novidade. Tudo é novidade. Tá? Então aqui é isso aqui, é o nosso passado e aqui é o nosso futuro. Aqui tem alguns senhores aqui, alguns espíritos bem mais evoluídos do que nós, que determina para uma determinada alma que tipo de encarnação você precisa. Esses caras são impessoais, não adianta tentar subornar ele, como o Maluf faz, como o Zé Sarney, como uma mão de turma aí que vai lá e leva um subornozinho e aí eu quero nascer na Suíça. Não, você vai nascer no Brasil. Eles são impessoais, totalmente impessoais, porque nós somos crianças espirituais. A gente não, como eu estou te falando, se a gente fosse escolher para vir nesse mundo aqui, todo mundo queria ir para a Suíça, ninguém quer ir para o Afeganistão. Tá? Então eles definem, embasado no passado, embasado aqui nas sementes que você plantou aqui, ó,
os frutos que você tem que receber, embasaram também num projeto futuro, eles escolhem alguma coisa e aqui está você, as características da vida que você tem agora. Então é a definição das características da nossa vida. Sinto muito em informar, não foram vocês que escolheram, foi imposto. Essa encarnação que a gente vive, ela é compulsória. Ela é compulsória em função do nosso passado e em futuro também do aquilo que está planejado para nós sermos. Em função dessa compulsoriedade do passado e do futuro, a melhor coisa que podia acontecer com você, seu José, era você nascer no Brasil. Tá? Para aprender um pouco que a gente não pode ser corrupto. Você nasceu em Portugal? Mas veio para cá. Então é como se tivesse que vir para cá. Tá? Como se tivesse que vir para cá. Tá? Então é isso aí, gente. Então essa é a compreensão disso aí. Então a roda de Sansara, quando a gente vem para esse mundo, quem achou que veio para esse mundo fazer turismo, sinto muito informar, vocês não vieram nesse mundo para fazer turismo. Vim fazer turismo aqui é gelada, é fria. Vocês vieram aqui obrigados. Eu estou falando vocês, tá? Mas eu também, tá? Mesma coisa, tá? Então tem que compreender. Quando o dia que a gente compreender a razão dessa obrigatoriedade de vir aqui, é quando você deixa de servir a Mamon e passa a servir a Deus. Pronto, tu não precisa vir mais aqui. Ah, mas aqui é tão bom. Não é assim que a gente faz? A gente não está tão acostumado. Ah, quero voltar para cá, quero ter mais filho. Quero ser mulher, quero ser homem, eu quero ter mais experiência. Isso se chama apego. Enquanto a gente tiver apego, apego é passado. É apego de experiências que você já teve, que não soltou. Então, para você se entregar a Deus, tem que se livrar de todos os teus apegos. Tem que se livrar. Enquanto a gente tiver apego, nós estamos presos nessa roda de Sansara. E a gente vai nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, até a gente ficar de saco cheio e ver que não vale a pena vir para cá não. Melhor ficar lá e não vir para cá, que a vida lá é muito melhor. Ok, gente? Então vamos aprender a agir nesse mundo. É isso que nós queremos fazer aqui nesse curso. Tá? E o que nós fazemos aqui nesse mundo? Eu falei que nós não fazemos nada. Quem faz tudo é Deus. Vocês não estão acreditando em mim, né, gente? Eu estou sentindo que ninguém está acreditando em mim. Hoje eu estou perdendo minha saliva aqui. Tá? Mas olhem, avaliem direitinho. Ô Zé, obrigado. Muito obrigado. Tá? Avaliem direitinho. Você foi capaz de nascer? Até para nascer você precisou de papai e mamãe. Nem isso você deu conta de fazer. Tem nada que você faz. Ah, eu faço sim. Eu quero tomar uma Brahma. Não é o Lula não, uma Brahma mesmo, tá? É bom, né? Aí para você tomar a Brahma, você depende de ir no mercado e o repositor ter colocado a cerveja lá. Se ele não colocou, você não tem a Brahma. Coisa simples, tá? Para não pensar em coisas mais complexas, tá? Vamos pensar no mundo. Para fazer uma Brahma, precisa da cevada, precisa do lúpulo. Quem é que fez a cevada? Foi o reino vegetal. O reino vegetal, para fazer a cevada, ele dependeu do sol. Que se não tem luz solar, não tem cevada. Então, como é que você é capaz de tomar uma cerveja? Você individualmente é incapaz de tomar uma cerveja. E ninguém aqui pensa nessas coisas. Eu posso. Eu tenho a força. Não é assim que nós somos? Então, aí que vem a exortação do Buda lá para a gente refletir. Reflita. Como nós individualmente não fazemos nada. Quem faz tudo é Deus. Inclusive através de mim. Tá? Para a gente fazer esse workshop aqui, por exemplo, e eu estou participando dele, então estou dentro do jogo. Mas não sou eu que estou fazendo ele. Para fazer isso aqui, precisei da presença de vocês. Preciso da energia elétrica.
preciso do data show, preciso do PowerPoint, preciso do computador, preciso do cafezinho, preciso que a minha esposa me ajude, preciso de todas essas coisas. Eu sozinho não dou conta de fazer um negócio desse. Impossível. Vê lá. Aí vem aqui, eu fiz. Avaliem. Sintam. Avaliem realmente, profundamente. E como é que Deus faz? Quando eu falei que existiam aqueles 3 aspectos de Deus, um aspecto de Deus criou o mundo, um segundo aspecto de Deus trouxe as consciências em evolução, e depois o terceiro gerou o ser humano. O terceiro aspecto de Deus, aquele que gerou o mundo físico, ele tem uma arma, ele tem uma força para criar um mundo material. Essa força de Deus se chama Tamas. É essa força que pega os átomos e junta os átomos numa determinada forma. Porque se não tiver uma força de agregação, esse aqui é um objeto. Se não tem uma coisa que agrega esses átomos aqui junto, essa forma simplesmente dissolve. Desde um objeto pequenininho até o nosso próprio corpo. Se não tem alguma coisa que agrega a matéria aqui em torno de mim, eu não tenho corpo. O corpo simplesmente se dissolve. Então tem uma força que agrega tudo isso aqui. Ou vocês estão pensando aqui, o átomo da cabeça, fica quietinho aí, não sai daqui não, hein? Ou vocês estão pensando em fazer essas coisas? Ninguém pensa. Você está mandando o teu coração trabalhar, o teu pulmão respirar, o teu pâncreas produzir insulina, vocês estão mandando fazer tudo isso aí? Não, não estão. Mas eles estão fazendo. Você vê como você não faz nada? O pulmão está respirando, você não está mandando, mas ele está respirando. Então todas essas atividades voltadas à manutenção do físico, voltada à manutenção do corpo, é uma força chamada Deus. O que aconteceu aqui, hein? Mudou? Tá certo aí? Tá. Essa força se chama Tamas. Tamas, então, é a energia material de Deus. É através dessa energia que o planeta é formado. É através dessa energia que o sistema solar existe. É através dessa energia que o meu corpo existe. E até essa energia que faz um átomo, um simples átomo existir. Que um átomo tem núcleo, tem elétrons girando em volta dele, e é um mundo. Isso é Tamas. Essa é a energia de Deus. Deus usa essa energia para o mundo acontecer. Ok? Enquanto Deus usa essa energia é a energia da estabilidade. A forma é estável. O mundo é estável. É Deus que mantém esse mundo existindo através dessa força. Aí vem um negócio chamado ego, aquele safado, quer se apropriar dessa força de Deus e quer utilizar essa força. Essa força, enquanto Deus a usa, ela chama estabilidade. Essa força, quando é usada pelo ego, ela se torna estagnação ou indolência. Então tu vai na churrascaria, come um boi inteiro lá, tu sai de lá indolente, você sai tamásico. Então uma energia que era uma coisa divina se transformou numa coisa horrível. Isso é o ego que faz isso. Aquele segundo aspecto de Deus que trouxe as consciências em evolução e jogou elas no mundo, passando pelo reino mineral, vegetal, animal e humano, essa força se chama Rajas. Então Rajas é a energia do segundo aspecto de Deus, do segundo Logos. Quem gosta de hinduísmo, esse aspecto aqui é chamado Brahma. Esse aspecto aqui é chamado Vishnu. Quem gosta do cristianismo, esse aspecto aqui é chamado Espírito Santo. Esse aspecto aqui, ele é chamado de o Filho. A energia do Filho. Então, enquanto essa energia é essa evolução, o ser, a consciência entra no mundo da evolução. Essa energia é a energia da mobilidade, é a energia do vir a ser. A consciência entrou
e vai voltar a ser uma consciência. Aí o safado do ego, mais uma vez, se apropria dessa energia, e essa energia, em vez de ter esses aspectos divinos aqui, se torna uma atividade inquieta. Como nós temos atividade inquieta, a gente está inquieto para tudo. Ora você quer uma coisa, ora você quer outra, agora eu quero isso, quando você obtém isso, você não quer mais isso, você quer outra coisa. Isso aqui é essa energia de Deus aqui que foi desvirtuada através do nosso ego. Nós estamos estamos tentando utilizar uma energia que é divina. E aquele outro aspecto de Deus que trouxe a consciência ao ser humano, que deu a autoconsciência ao ser humano, essa energia é chamada de Sattva. Esse é o primeiro Logos. Esse é o Shiva. Esse é o Pai. Aqui é o Espírito Santo, aqui é o Filho, aqui é o Pai. Essa energia. Essa energia, ela se demonstra no mundo através da harmonia. O mundo, ele é harmônico. O mundo é totalmente harmônico, exceto no ser humano. Incrível, né? O mundo é harmônico. No mineral, no vegetal, no animal, totalmente harmônico. Chega no ser humano, acabou a harmonia. Por quê? Porque o ego pegou essa energia divina e transformou ela numa energia para autossatisfação e farisaísmo. Muito bem. As energias de Deus estão aqui. Nós somos instrumentos de Deus. Então nós temos que usar tamas para gerar estabilidade, rajas para gerar mobilidade e sattva para gerar harmonia. Quando nós usamos essas energias para fins diferentes daqueles que é o propósito original dos três aspectos de Deus, nós estamos desequilibrando o mundo. Aí vem a encrenca. A encrenca é a seguinte: tudo que você desarmonizar, Deus não conserta. É você que tem que consertar. Aí vem a lei do karma. A lei do karma, você tem que consertar todo o estrago que você fez nessas três energias que são divinas. Então aí vai. Quanto mais você transformar tamas em estagnação, rajas em atividade inquieta, sattva em autossatisfação, mais você está tirando o equilíbrio do mundo, o mundo vai ficando cada vez mais desequilibrado, e cada um que criou parte desse desequilíbrio tem que consertar o desequilíbrio depois. Isso vem as reencarnações. Então o karma é a oportunidade que você tem de reequilibrar aquilo que você desequilibrou. Ok, gente? Isso aqui nós vamos falar muito nessas três energias ao longo do estudo do Karma Yoga aqui. Então são essas energias que nós estamos falando. Então tenha em mente. Quem faz tudo é Deus. E Deus faz através dessas três energias. Brahma, Vishnu, Shiva. Primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. E você é instrumento de Deus. Então, enquanto você é um instrumento consciente de Deus, você usa essas três energias para essas três finalidades. Quando o ego toma conta, em vez de ele fazer o propósito de Deus, ele quer fazer o meu propósito. E o meu propósito acaba fazendo essa desvirtuamento dessas três energias. A má notícia é que quem estragou conserta. É que nem aquelas lojinhas de vidraça. Quebrou, pagou. Estragou, tu vai consertar. E não adianta pedir para Deus te ajudar a fazer. Não, você estragou, tu conserta. Tu conserta. Enquanto tu não voltar, que cada um de nós, quando entra nessa vida, recebe uma certa quantidade de tamas, rajas e sattva. É que Deus dá para permitir a gente se manifestar nesse mundo. No final, quando você venceu, próximo à morte, tu tem que pegar essa quantidade que Deus te emprestou, tu tem que devolver.
É isso aí. O teu corpo você não devolve para o mundo. Então você usou o corpo, devolve como você recebeu. Agora você vai devolver tudo estragado? Você pega o carro do teu amigo emprestado, bate e devolve tudo amassado? Não. Então quem tem que consertar é quem faz. Então isso é a lei do karma. A lei é divina. Tamas é divino. Rajas é divino. Sátiva é divino. O uso que nós fazemos das energias é que é do mamon. Aí a gente fala, o diabo que me atentou. Não é. Não é. Ok, gente? Então vamos mais em frente. Oi. Me desculpa, eu sou meio surdo, tá? Eu também. Nós não criamos nada. E as formas de pensamento nós não criamos, consciente ou inconsciente? Você amplifica. Simplesmente. Tá? Mas na realidade, você vai no estádio lá para assistir Corinthians e Palmeiras. Tem uma forma de pensamento do Corinthians enorme lá. Aí tu vai lá, Corinthians, Corinthians, Corinthians. Você está jogando energia numa coisa que já existe. Isso você pode fazer. Mas a forma de pensamento já existia. Todos os pensamentos já existem. Todos. Eles podem ser amplificados ou não. Tudo é mente divina. Não tem nada a ser criado nesse mundo. Não é o objetivo desse curso, nós já demos num outro curso, quando nós falamos no curso do Jung aqui, o mergulho no inconsciente, mas o fato é o seguinte, isso é científico, tá? Não tem nada a ser criado no mundo. Deus, quando projetou o mundo, ele projetou com começo, meio e fim. Então o projeto está lá. Nós estamos fazendo a execução. Então, para você executar o que Deus quer, basta você entrar lá na mente divina e trazer e executar. Só isso que você faz. Então, forma pensamento é a mesma coisa. Tá? Se você está com formas pensamentos ruins em volta de você, é porque você sintonizou em alguns pensamentos que existem ruins. Que no pensamento, lá no mundo do pensamento, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa neutra, tem de tudo lá. Mesmo inconscientemente. Sim, conscientemente e inconscientemente, os dois lados. Os dois lados, tá? Porque você consciente é desse tamanhozinho. Mas o teu não fica difícil. Não fica. Quando você começa a entender que você dentro de você existe um lado inconsciente, você começa a observar o teu lado inconsciente, você trabalha ele. Então esse é o trabalho da Raja Yoga. Nós vamos falar um pouco de Raja Yoga aqui também, tá? Então você vai trabalhar o teu lado inconsciente. Mas o teu lado inconsciente, que é o lado do ego, é que ele pegou algumas coisas que já existem, essas coisas que já existem, você se apossou delas, esse sou eu. Ah, mas eu não quero ser assim. Mas a gente quer, a gente gosta do jeito que a gente é. A gente se ama. É ou não é? Vamos trocar nossa vida, eu dou a minha, tu me dá a tua para mim? E eu não quero e você não quer. A gente está tão acostumado com o jeito da gente ser, que qualquer coisa que entra que não é do meu jeito, não serve. Tá? Então é isso, o mundo está lá, os pensamentos estão lá. Você vai trabalhar e trazer os pensamentos que você quer para você. Se os teus pensamentos são pensamentos mesquinhos, desculpe, foi você que atraiu. Você pode atrair o pensamento divino. Você tem todo esse poder a qualquer instante, basta você acreditar nisso. Olhar para dentro de você e começar o trabalho de autoobservação, autoanálise e purificação da tua parte da mente. Quando você está fazendo a purificação da tua parte da mente, sabe o que você está fazendo? Pegando aqueles estragos de tamas, de rajas e sátiras que você fez e começa a consertar os estragos que você fez. Esse é um dos estágios da Raja Yoga, quando você entra num processo chamado dhyana, e esse processo chamado dhyana é que você vai trazer toda a sujeira que está dentro do teu inconsciente, você vai trazer ela ao consciente e vai trabalhá-la para consertar todos os estragos que você já fez. Aí quando tu morres, tu volta lá para Deus, Deus está aqui, o que você me emprestou para mim vir, e tem um pouquinho de juro e correção monetária para você aqui. Tá? Então assim vai. Dá para falar um pouquinho das escolas de yoga? Ainda dá. 9h15, a gente vai até 9h30. Tá? Para a gente entender essas escolas de yoga, tem algumas coisas que a gente tem que entender, que é a gente precisa adquirir conhecimento.
Para a gente adquirir conhecimento, tem 3 jeitos. 3 formas de adquirir conhecimento. Ou é pelo instinto, ou é pela razão, ou é por inspiração. Tá? Instinto é o que os animais usam. Os animais têm um instinto muito mais forte do que nós humanos. Mas nós temos instinto também. Mas o animal cresce, ele aprende, através dessa energia instintiva, ele cresce. Tá? Mas o instinto é dos animais, é um instrumento de aquisição inferior, tá? Mas a esfera de atuação dos animais é limitada, porque o animal ele é limitado, a mente dele é muito pequenininha ainda. Então o instinto é suficiente para o animal. Então ele é instintivo. É aquele ponto que eu falei, a goiabeira, pelo instinto dela, ela quer gerar goiaba, ela não quer gerar jabuticaba não. É instinto, é Deus, é totalmente vontade de Deus. É assim que ela faz. Essa é a forma mais simples de adquirir conhecimento. A razão já é uma forma desenvolvida no homem. Né? O instinto no homem vai diminuindo de pouquinho em pouquinho e vai substituindo o instinto pela razão, pelo intelecto, pelo aprendizado, pela experiência. Nós vamos adquirindo conhecimento pela razão. E a esfera de atuação do homem é mais abrangente do que do animal. Então, o instinto só para o ser humano, ele é um animal. O ser humano, quando começa a evolução humana, ele é muito instintivo. Ele é um ser selvagem, indígena. Imagine um indígena que nunca teve contato com a civilização. Ele é altamente instintivo. Então, essa razão vem gradativamente. Mas a razão chega numa determinada hora que a razão também não é suficiente. Por exemplo, quando acontece o seguinte aqui, vamos dar um exemplo. A gente fala, a ciência, a nossa razão diz que a matéria sofre a ação da força ou da energia. Então, a matéria sofre a força da energia sobre ela. E depois a gente fala que a força sofre a ação da matéria. Você vê, um depende do outro, o outro depende do um. Então a razão não consegue resolver essa encrenca aí. Para a gente entender matéria, força, energia, a gente precisa de alguma coisa a mais do que a razão para compreender essas forças todinhas aí, tá? Então, quando uma coisa depende da outra, vira um paradoxo, não tem solução, paradoxo a mente não consegue resolver. A razão não consegue resolver. A vida espiritual ela é cheia de paradoxos, cheia de paradoxos. Então quem acompanhou o nosso curso aqui, Luz no Caminho, a gente mostrou isso fortemente, como tem paradoxos na vida espiritual. Tá? O mundo é uma droga, está cheio de corrupção. Esse é o ponto de vista da pessoa. Quando você usa o ponto de vista do espírito, você vai compreender que o mundo não é droga coisa nenhuma, o mundo está tudo perfeito. Então como é que pode existir 2 pontos de vista antagônicos? A mente acha que o mundo é uma droga e o espírito acha que o mundo está perfeito. São coisas antagônicas. Então normalmente coisas antagônicas são coisas que estão no ponto de vista inferior e no ponto de vista superior. São diferentes. Então tem que entender isso aqui. Então isso aqui, ó, quando chega nesses paradoxos de resolução, de achar que o mundo está ruim, então eu tenho que consertar o mundo. Está cheio de gente aqui querendo consertar o mundo. Cheio. Político. Um monte de gente querendo consertar o mundo está ruim. Recado que você está mandando para Deus quando você diz que o mundo está ruim, é que Deus não sabe o que faz. Esse é o recado que você dá. E nós damos esse recado. Corrupção está pegando na Petrobras, está tudo errado. Tá. Mas por que está? Isso é consequência do passado. Se você nasceu aqui no mundo, no meio dessa corrupção toda, pergunte por que eu nasci no meio dessa encrenca aqui. Aí tu vai ver que tu também é corrupto também. Lá dentro de você alguma coisa tem que te atrair para isso aqui, senão você não estava aqui. Então a razão é isso. A razão ela é mais do que o instinto, mas não é suficiente quando começa a entrar nas espiritualidades, dentro desses paradoxos, que são pontos de vista diferentes para uma mesma coisa. É aí que vai entrar, então, nos seres humanos, tem tudo.
Tá? Tem todos esses instrumentos, tem tanto o instinto, quanto tem a razão, quanto tem a inspiração. Cada instrumento é desenvolvimento do outro. Então, quando você tem instinto, depois você tem razão, a razão não contradiz o instinto, ela complementa o instinto. E quando você passa a ter inspiração, a inspiração ela não nega a razão, ela complementa. Então a gente vai vendo essas três energias aqui para entender, né? Então a razão, ela se desenvolve na inspiração e a inspiração não contradiz ela. Então as coisas que a razão não pode conseguir entender, isso aqui que nós estamos falando hoje, gente, dificilmente a razão vai conseguir compreender isso aqui. Tu precisa de alguma coisa mais do que a razão para compreender tudo que nós estamos falando. Então isso aqui se chama inspiração. Então, para a gente refletir profundamente sobre tudo que nós estamos falando aqui, ó, tu precisa se inspirar, tu precisa refletir, tu precisa mergulhar profundamente para compreender essas coisas. A razão é incapaz de compreender espiritualidade. Tá? Então, o grande perigo é confundir uma coisa com a outra. Às vezes você acha, estou inspirado, o Corinthians vai ganhar. Não é inspiração. Sinto muito, isso é emocionalismo. Não é inspiração. Então, quando ele confunde uma coisa com a outra, é o grande perigo. O instinto apresenta com inspiração, jura, aparecem as faltas, alegações sobre profecia, essas coisas. Está cheio de profeta aí, acha que o mundo vai acabar. No ano 2000 aconteceu, foi o Y2K, depois foi a profecia maia, foi isso aqui, foi aquilo outro lá. Tudo isso aqui, o que é? Porque não é inspiração. Isso é emocionalismo. Tem que compreender isso aí, tá? Então, um tolo que pensa, tem uma confusão mental danada no cérebro dele, ele acha que isso é inspiração. Não é. E ele não acha, ele quer que todo mundo siga. E a gente segue. Não segue, não? É só ver os exemplos do mundo aí que a gente vê. Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Um Cristo, quando fez o trabalho dele, ele era inspirado. E através da inspiração ele puxou multidões que o seguiram. Não é verdade? Mas o Hitler fez a mesma coisa. Mesma coisa. Quantos o seguiram naquela aventura? Foi inspiração? Não foi. Então você vê que a gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Então a gente tem um método para adquirir conhecimento. Seja através do instinto, seja através da razão, seja através da inspiração. Esse método se chama concentração. Então, para você conseguir adquirir conhecimento, tu tem que concentrar naquilo que você está fazendo. Concentrar profundamente. Quando você é capaz de pensar numa coisa só, você resolve a encrenca. Porque todos os outros pensamentos saíram fora e tu concentrou profundamente numa coisa única. Então a concentração é essa força que nos permite adquirir conhecimento. Então, para você fazer uma reflexão profunda, que é uma inspiração, você precisa concentrar totalmente naquilo que você está fazendo. Então essa é a energia que nós precisamos utilizar para adquirir conhecimento. Falamos isso porque uma das escolas de yoga é a Raja Yoga. Raja Yoga, nós já demos um curso aqui, uma hora a gente repete esse curso aqui, tá? Raja Yoga é uma das yogas para o controle da mente. Raja Yoga é conhecido como a yoga psicológica, é yoga para a união com Deus. Raja Yoga lida com concentração. Não para na concentração. Dharana é um dos estágios da Raja Yoga, mas ela segue depois. Mas se a gente não aprender a concentrar a mente num único pensamento, tu não resolve a encrenca. E esse único pensamento que tu tem que aprender a concentrar é Deus. Simples. Quando tu concentrar totalmente em Deus, você abandona a mamão. Aí tu sai do mundo. Essa é a escola da Raja Yoga. Mas hoje os nossos corpos e mentes são distraídos, a mente esbanja energia num monte de coisas, tá? Então você tenta acalmar os pensamentos, concentrar os pensamentos,
um monte de pensamento vem e atrapalha. Então, para você aprender a concentrar, é uma técnica a ser desenvolvida. Então, isso faz parte da Raja Yoga. Então, como colocar a mente sob controle, isso é Raja Yoga. Essa é a escola da Raja Yoga, a aprender a controlar a mente. Tá? Eu vou falar aqui de 4 grandes yogas, inclusive a Karma Yoga, que depois a gente vai entrar especificamente no tema da Karma Yoga. Tá? Então, dentro dos estudos de Patanjali, ele fala nos 8 passos. Yama, que é você praticar abstenção, não violência, não falsidade, não roubar, não indulgir, não possessividade. Depois ele fala em niyama, quando aqui você está eliminando, aqui é negativo, aqui você começa a criar. Elimina hábitos, cria hábitos. Então você pensa em pureza, contentamento. Asana é algumas posturas. Quem estuda a Hatha Yoga, então a asana ajuda bastante. Pranayama, Hatha Yoga usa bastante também. Tudo isso aqui são coisas do mundo exterior. Aqui começa um ponto neutro da prática da Raja Yoga, que é chamada Pratyahara. Então você reeduca os teus sentidos. Nós não sabemos escutar, não sabemos enxergar, não sabemos ver, não sabemos nada. Tudo que a gente vê é coisa da mente. Você vê alguma coisa, né, a mente que interfere e transfere para Deus. Então a gente tem que reaprender tudo, até chegar na concentração. Chegou na concentração, você reeducou a mente. Aí você é capaz de fazer o trabalho da dhyana, onde você conserta os estragos que você fez ao longo de todas as vidas e finalmente entra em samadhi, que é aquela fase que nós entramos em comunhão definitiva com Deus. Então esse é Raja Yoga. Tá? São 9h30, gente. Eu deixo as 3 outras escolas de yoga para a semana que vem e a gente entra efetivamente no curso de Karma Yoga, ok? Desculpa, mas eu não escuto. Chega aqui.